Bom dia, pessoal. Meu nome é Davi Lima. Venho aqui hoje apresentar meu artigo intitulado Análise da aplicabilidade e implementação do Target Cost na Construção Civil, uma revisão sistemática da literatura, que tem como atores André Cardoso Alves e Francisco Davi de Lima Pinto. Estamos vinculados à Universidade Federal do Ceará, somos alunos do curso de mestrado em Construção Civil. O Target Cost é uma estratégia de gestão de lucros e custos, certo? Para um determinado serviço ou produto. O Target Cost ele tem como objetivo balizar, certo? Preços e insumos por meio de um teto de custos para esses produtos ou serviços que são ofertados. O horizonte de trabalho de aplicabilidade do Target Cost é muito amplo, certo? E necessita de estudos quanto à sua aplicabilidade e sua utilização na indústria da construção civil, certo? Inclusive, o objetivo desse trabalho é analisar justamente essa implementação e aplicabilidade, certo? O Target Cost ele tem uma estrutura para a determinação do custo de um produto ao longo do seu ciclo de vida, certo? De modo a gerar lucro, certo? Garantir a comercialização do preço de mercado e garantir a qualidade e satisfação do cliente final, certo? Aqui a gente utilizou como metodologia uma revisão sistemática da literatura que teve como objetivo analisar, certo? Em um recorte de anos, a implementação e a utilização do Target Cost na indústria da construção civil, certo? Então, esse artigo ele tem como objetivo verificar isso, tá? O delineamento da nossa pesquisa, ela teve início com a pergunta-chave, certo? Que foi qual a aplicabilidade e a efetividade da implementação do Target Cost na indústria da construção civil? Após essa formulação, a gente fez a nossa escolha das bases de pesquisa do nosso trabalho, certo? Fizemos uma definição dos filtros de buscas, fizemos, após isso, uma triagem dos artigos selecionados, e após isso a gente fez uma análise bibliográfica desses artigos. Com isso, a gente conseguiu ter os nossos resultados e, ser possível, fazer algumas discussões em relação a isso. Como primeiro resultado, a gente vê nessa figura ilustrativa a quantidade de artigos publicados ao longo dos anos em relação a esse tema, tá? Então, a gente consegue observar que teve uma crescente, depois teve uma diminuição desses estudos em relação ao artigo ao longo dos anos, tá? É importante mencionar que é interessante que a gente pode verificar que existe uma crescente, né? Existe uma constante em relação ao estudo desse tema na indústria da construção civil, tá? Aqui a gente tem a figura que faz um resumo em relação aos periódicos, né? Que a gente selecionou, que a gente utilizou como nossa base de pesquisa, o GLC, Ambiente Construído, certo? No qual o GLC ele tem um total de 14 artigos, tendo um percentual aí de 77,78% de participação em relação aos 18 artigos que foram o nosso horizonte de estudo desse trabalho, certo? Então, após essa análise, é possível verificar nos artigos que o Target Cost ele é aplicado na indústria da construção civil, certo? Só que aí a gente tem que fazer uma análise crítica em relação ao seu horizonte de estudo, que ainda é pequeno em relação à quantidade de serviços e de áreas de conhecimento que estão dentro da indústria da construção civil, certo? Então, como considerações finais, a gente pode mencionar que necessita de um grau de maturidade grande ainda em relação às empresas para aplicarem e implementarem o Target Cost na indústria da construção civil como uma vantagem estratégica para as mesmas, tá? Então, após essa revisão sistemática da literatura que fizemos, a gente conseguiu analisar isso, conseguiu perceber que os artigos estão dando um enfoque em relação a essa área, porém a gente precisa de uma maturidade e um investimento para ampliar os horizontes de estudo em relação a esse tema na indústria da construção civil, certo? Aqui são as referências biográficas que a gente utilizou para essa pesquisa e encerra assim minha apresentação.